Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e hoje eu tô aqui no consultório com mais um caso que eu acho que todos vocês vão gostar de conhecer. Uma história de mudança de vida em 3 semanas. Na minha frente está aqui a Elaine e eu vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vinda, Elaine, fique à vontade para se apresentar como você quiser. Meu nome é Elaine, como já foi dito, hoje eu sou divorciada, tenho 2 filhos e eu tive uma mudança de vida extraordinária. Foi incrível. Bom, Elaine, então me conta um pouco, assim, só para contextualizar quem está ouvindo. Você vinha num processo aí já buscando ajuda terapêutica, né? A gente estava conversando em off aqui, você até falou que já tentou terapias tradicionais com psicólogo, enfim. Primeiro me conta um pouco dessa busca, assim, o que você já tinha feito na tentativa de resolver sua questão. E pessoal, você que está ouvindo aí, claro que nós vamos falar quais são essas questões daqui a pouco, tá bom? Comecei várias vezes a terapia com psicólogos, era um processo longo e eu acabava, às vezes, desistindo por conta da demora, né? E sempre aquele sentimento não dava vazão àquela sensação que eu tinha, né? De vazio, de não pertencimento. Perfeito. E aí ela vai contar aqui, pessoal, depois de ter muitas tentativas aí, que em 3 semanas mudou a vida dela. Agora sim, Elaine, se você quiser contar um pouco, né, do que motivou você a buscar ajuda, como você estava, qual que era a sua questão, não precisa abrir tão detalhadamente, mas assim, qual que era o seu caso e como você se sentia que trouxe você até aqui, né? Bom, eu fui uma filha temporona, né, que veio assim, não planejada, a quarta filha da minha mãe, e ela já estava, ela não esperava mais ter filhos. E tudo isso me gerou uma sensação ruim de que como eu tinha crescido, como eu fosse um vaso. Muitas vezes eu falei isso pra você, né? Eu parecia um vaso ali. E parecia que as pessoas gostavam só da minha utilidade. E isso estava tão intrínseco em mim que eu tinha raiva de mim mesma. Eu não sentia que eu merecia viver, que eu merecia existir, que eu merecia receber coisas boas, que eu merecia ter uma vida plena, né? Então, acabou que isso me gerou uma depressão muito grande e uma luta incessante, sem saber muito para onde correr. E na terapia a gente encontrou aí, né? Você encontrou os fatores que eram necessários ser mudados. Tinha muito essa luta com a bebida, com gasto desenfreado, né, de dinheiro. É como se eu tivesse o dinheiro na mão e eu tinha que dar um desaforo para ele para não ter. Eu tinha que provar que eu não merecia aquilo. Então, basicamente, essa sensação aí de talvez não pertencimento, né, de um não reconhecimento de si mesma, levava você a usar mecanismos como a bebida, o gasto de dinheiro excessivo para lidar com isso, né? Fuga, exatamente. E quanto você, por exemplo, gastava de dinheiro, quanto você bebia, né? Como que era o seu dia a dia? Então, chegava na quinta-feira, eu tinha que beber. Às vezes, antes. Dependia do estresse que eu passava. Isso pra mim que fiz redução de estômago é muito pesado, porque a pessoa que fez redução de estômago, ela sente mais os efeitos do álcool. Então era uma coisa de 15 latinhas, 15, 20 latinhas por fim de semana, que me fez engordar, que me fazia brigar, né? Porque junto com isso, Giovanni, tinha os remédios, né, que eu tomava na época. Então, desestruturava toda a minha
o meu dia a dia, né? A bebida. É muito sério isso. E me levava a fazer coisas que eu não queria fazer. E a questão financeira? Como você sentia que acabava botando dinheiro fora só para se colocar nessa posição? Como é que era isso? Eu hoje, né, como tem coisas assim, acho que nem um mês que a gente tá nesse processo. Eu hoje tô pagando preço de gastos que eu fiz. Então, ou seja, isso me atrapalhou muito. Eu tô agora consertando o que eu... Porque assim, eu tenho um salário que não é um salário alto. Mas se eu tivesse, eu gastaria isso rapidinho. Eu ia arrumar em que ia gastar. Então, assim, eu comprometia mais de 80% do meu salário com coisas, às vezes, sem planejamento, sem necessidade. E só voltando um pouco, Elaine, você tá com quantos anos? 49. Há quantos anos você vem carregando esse sentimento ruim dentro de você? Desde que eu me conheço por gente. Desde a infância. Pode afirmar aí que desde que você se lembra, né, Sim. de suas primeiras memórias, já tem esse sentimento ruim aí dentro de você, né? Elaine, e vamos falar um pouco agora do processo. Você chegou até mim através de um grupo de terapia que eu tenho, né? Uma terapia com hipnose em grupo mesmo, chamada Grupo de Crescimento. Recebeu um convite e foi parar lá naquele grupo. Agora vamos falar do processo. Aí chegou lá, contou um pouco da história, né? E até, para quem está ouvindo, pessoal, essa terapia com hipnose em grupo é um método em que a gente usa hipnose ericksoniana, né? Para percorrer vários temas. Não é muito o propósito de uma terapia individual, mas a Elaine chegou lá com uma demanda que eu considerei séria, né? Pediu ajuda e eu resolvi ajudar. Ela topou ali ser atendida individualmente mesmo no grupo, né? Então eu queria que você contasse um pouco, Elaine. Chegou lá e como é que foi pra você? A gente se conheceu? A Débora, né, me apresentou o grupo. E eu vim pedindo socorro. Eu me lembro que... Porque era difícil até eu deixar minha mãe em casa e vir, né? Mas eu tive que cuidar de mim. E foi assim... aonde eu tive a minha mão estendida, né? A sua mão estendida, no caso. E foi um divisor de águas na minha vida. Começamos a terapia, né? Você começou a me ajudar. E eu já comecei a ver a diferença na primeira semana do processo. Então, como você estava, né? Como é que você estava a nível de sentimentos, assim, processos internos, e como você foi embora naquela semana e como é que foi a sua semana a partir daquela primeira sessão? Eu me sentia... A gente já falei isso pra você. Eu me sentia um vaso na minha família, como se as pessoas quisessem se aproveitar da minha presença para ganhar, para ter alguma coisa, não a respeito dos cuidados com a minha mãe. Eu nunca senti amor. Eu não sabia o que era isso, nem próprio. Entendeu? Então, a partir daquele dia, eu comecei a me enxergar. Porque eu existia, mas eu não me via. E queria que as pessoas me vissem, mas na verdade as pessoas me viam. Eu é que não me enxergava. Eu tinha essa coisa de ser um objeto de... Eu falo, sei lá, uma sensação de não merecer existir. Era muito ruim. Olha só que interessante, principalmente para você que está ouvindo esse depoimento. Ela chegou lá, ela relata que ela tinha uma sensação de não sentir amor, não sentir merecedora, né, de receber amor, enfim, ela não se enxergava, como ela mesma disse. E depois de uma sessão, ela foi para casa e começou a sentir o que a partir daí, Elaine? Eu comecei a me enxergar, a sentir que eu merecia, sim, o meu amor, né? E o amor das pessoas também. E comecei a enxergar as pessoas. E foi começando a sair aquela dor, que era uma dor tão grande aqui dentro, que aquilo foi ficando mais leve, sabe?
Ficou mais leve viver, que era pesado viver. Para mim era um peso a vida. E eu fui tendo essa leveza de vida que eu busquei a vida inteira viver isso. Que bom, né? Aí nos encontramos no próximo domingo ainda, né? Num processo de grupo. E eu lembro que você me trouxe umas demandas diferentes, que foram 2. Quais foram? Eu lembro. Parar de beber e parar de gastar. Isso, parar de beber e tomar conta do meu dinheiro. Nossa, gente, aquilo pra mim, eu nunca soube, né? E beber realmente era uma coisa que estava me trazendo muito problema, porque minha mente não estava legal. E eu já tô entrando aí na menopausa. Entrava o processo da bebida. Tinha os medicamentos que eu tomava, mas a menopausa, eu tava imaginando que eu tava ficando com mal de Alzheimer, porque era um esquecimento só. Era horrível. Eu lembro que você relatou que já se sentiu melhor naquela semana, sim, mas que queria também parar de beber e parar de gastar. Isso, foi. E aí, pessoal, para quem está nos ouvindo, nessa segunda sessão, eu usei com a Elaine uma técnica diferente, né, da hipnose tradicional aí. Primeira sessão que ela relatou essa melhora, fizemos regressão, né, regressão clássica, hipnose clássica. Na segunda sessão, eu propus para ela utilizar uma técnica que a gente conhece como hipnose não verbal. Alguns chamam de transe-terapia semiótica, enfim, não importa. Que é uma técnica em que o terapeuta não fala sequer uma única palavra. A gente induz ao transe hipnótico mais profundo através de uma técnica que envolve deslocamento do labirinto, umas questões técnicas que não importa. E através desse processo, usando técnicas de paralinguística, né, emissão de sons sem contexto lógico, enfim, a gente faz com que aquelas emoções que estavam ali a nível inconsciente reprimidas, elas possam ser expurgadas, né? Freud falava de neuroses, expurgo, então a hipnose não verbal vai permitir isso. E aí eu quero que você conte um pouco para quem está ouvindo, Elaine, como é que foi? Levei você a um estado de transe, não falei uma palavra, e você? Que sensação você teve? Como foi o processo para você? Como você descreve? Para mim ali, o processo foi como se eu estivesse colocando fora tudo que tinha lá dentro de ruim, né? Eu sentia as sensações que eu sentia ao longo da vida, eu colocava, né? Meu corpo respondia, né? Até o pessoal do grupo falou, né? Em forma das mãos, né? Os dedos meio, né? Que expressando raiva, ódio. Eu não sei muito o que descrever. Era uma sensação que, sim, tudo aquilo que eu tava aqui dentro foi colocado para fora naquele processo, né? Mas a raiva e o ódio é o ódio que eu sentia de mim, a raiva que eu tinha de mim era aquilo, não era, né? Foi muito surreal. A gente não imagina que dessa forma a gente coloca para fora os demônios, vamos dizer assim, né, que a gente tem interno. É bom para quem está ouvindo entender o seguinte: se você que está em casa, você tem questões, você tem sentimentos como esses que a Elaine está relatando, esses sentimentos eles surgem para você e é um sintoma de uma emoção reprimida no inconsciente. Por isso que Freud vai chamar de mecanismo de repressão da memória, né? Porque você passa por memórias traumáticas, aquilo te gera um sentimento e aquilo é afastado da consciência. Porém, não deixa de gerar um sintoma. E o que a Elaine está relatando é que a hipnose não verbal ela permite uma abertura, né? A gente fala que abre uma janela do inconsciente e o consciente para jogar isso para fora. Porque dentro de você existe uma sabedoria inata que sabe exatamente aonde dói e do que tem que se livrar. Só que como isso fica reprimido ali, a sua consciência não quer que você lide com aquilo, você fica guardando, como ela disse, esses demônios dentro de você. Quando você entra num transe hipnótico, por esta via, né, a hipnose não verbal, transe-terapia semiótica, essa janela se abre e aí o inconsciente fala, opa, agora que abriu essa janela eu vou botar isso tudo para fora que tá me doendo.
E aí como que isso se expressa? Não é verbalmente, porque o inconsciente não conversa. Não tem linguagem no inconsciente. A linguagem, né? O diálogo, ele é formulado pela parte consciente, pelo cérebro. Como no inconsciente não tem diálogo, a forma de expressar o que está saindo ali é por essas questões físicas que ela colocou. Às vezes uma rigidez, às vezes um som, algo que é desprovido de contexto lógico, por isso que a gente chama de semiótica, né? Mas o importante é o relato que o cliente dá. E aí, à medida que você foi se livrando dessas dores, como é que você foi se sentindo? Aí eu já consegui ter uma semana plena, né? Eu consegui viver, e eu passei por um processo aquela semana, né? Bem complicado, familiar, que eu consegui passar de boa. Porque se fosse em outro momento eu tinha surtado, né? E quando eu falo assim que eu coloquei os demônios para fora, realmente não é que, né, a gente estava num processo ali de tirar um demônio do corpo, não é isso, mas que para mim isso foi tão importante de sair, que para mim aquilo era uma coisa muito nociva. Por isso eu coloquei esse nome. E a semana foi incrível, foi produtiva, não senti mais aquela raiva que eu tinha por mim, pelo contrário, eu senti que eu tinha merecimento, porque antes, como eu falei pra você, eu sentia que eu não tinha merecimento de nada, nem de viver, nem de ter uma vida financeira tranquila, nem de merecer o amor das pessoas, e nem o meu próprio. Então, assim, eu era uma pessoa que eu me punia por estar viva. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso que você está relatando acontece muito, né? A pessoa, ela começa a se punir, exatamente, né? Acontece muito nos casos de abuso sexual também. Às vezes a pessoa começa a se punir por uma culpa que ela carrega, embora ela não tenha culpa, mas as pessoas começam a achar que são as culpadas e começam a se punir. Numa questão de não se sentir pertencente, de não merecimento. Isso é muito grave e leva a consequências sérias, né? Fico feliz em ter te ajudado, né? Eu agradeço muito. Você veio aqui, fizemos mais uma sessão, né? A terceira sessão. Nessa terceira sessão, o que você sente que mudou para você? Nossa, me olhar, me admirar, me sentir bem, não ter aquele peso aqui no peito. É uma coisa que eu estava tão acostumada a sentir, porque parecia fazer parte de mim. Hoje aqui a mente é leve, o coração é leve, eu estou leve comigo, eu estou reconhecendo algumas coisas, minhas qualidades, eu estou conseguindo enxergar coisas que antes eu não enxergava, que só me fazem bem, entendeu? E tá bebendo agora? Não. Tá gastando? Não, assim, o básico do dia, padaria, mercado, essas coisas assim, quando você precisa. Mas não mais, eu falava que eu era kamikaze com dinheiro, né? E a bebida era realmente fuga mesmo. E me fazia muito mal. E graças a Deus eu tenho esse controle. Em 20 dias aí, depois da gente começar o processo, quantos quilos você já emagreceu? Bom, eu tinha perdido 2 no processo de dengue que eu tive, agora já foi mais 2. Então, ou seja, eu já tô num caminho aí que me deu um impulso para eu chegar na minha meta, que faltam 4 quilos, né? Sim, o fato de parar de beber, né? E o fato de parar de beber, porque incha, né? Vai te ajudar muito. Bom, só que tenho a te agradecer aí pela oportunidade de te ajudar, né? Eu quem te agradeço. E se você pudesse deixar um recado para quem, de repente, vai ouvir esse depoimento em relação ao processo que você viveu como um todo, com hipnose. Você recomenda a terapia com hipnose? O que você diria para quem está ouvindo, nunca viu, não entende nada? O que você pode deixar de mensagem? Olha, Giovanni, eu recomendo muito com um profissional que saiba como fazer, né? Porque
eu já passei por um outro processo que não tinha, né, sido legal. Só que você ressignificou tudo isso, né? Eu recomendo muito, porque e eu recomendo também a pessoa estar aberta, vir sem medo. Porque quando você está num processo que você está pedindo socorro, você precisa se deixar ser curado, se permitir ser curado. E quando eu vim aqui, eu estava pedindo socorro e eu fui socorrida. Eu agradeço muito a você, eu agradeço muito a Deus por ter encontrado tudo isso, porque eu não sei até onde eu ia, né, no processo que eu estava passando. Então, foi bom você falar isso, porque eu sempre falo a mesma coisa, né? A ajuda sempre vem de uma força maior, né, que a gente chama de Deus. A gente, como terapeuta, é só um instrumento pelo qual a ajuda vem através, né? Então eu nunca me coloco na posição de ajudar ninguém. Eu acho que é a força que ajuda através de mim. E muito obrigado aí pelo seu feedback. Você até me lembrou um aspecto importante, né? Importantíssimo. Quando eu te conheci, você relatou que já tinha feito um processo, entre aspas, de hipnose com alguém e que tinha sido péssimo. Me conta um pouco mais sobre isso. Então, esse processo, ele trouxe à tona, porque foi um processo de um dia, né? Trouxe à tona todo o meu sofrimento, mas não cuidou, né, do sofrimento em si. Então, pra mim, eu que já me sentia mal, só piorou a situação. Por isso que eu falo que é muito importante você estar com um profissional que saiba o que está fazendo. Porque senão vai acarretar coisas que não deveria, né? Eu até te perguntei isso porque tem muitas pessoas que eu vejo hoje fazer apresentações, usar a hipnose para chamar atenção. Na verdade, não sabe nem o que está fazendo, né? Uma pessoa hoje, para trabalhar com terapia, hipnose, não é complexo, mas não é tão simples, né? Tem que ter uma compreensão de aspectos de psicanálise, uma série de coisas. Não é só ir lá fazer um curso, aprender a hipnotizar e achar que sabe o que está fazendo, né? Tá aqui a Elaine que tá dando esse relato. Aí chegou até mim, né? Já tinha passado, mas olha que interessante o relato dela. Ela tinha passado por uma experiência ruim envolvendo hipnose e se permitiu viver mais uma experiência. Então, pessoal, se você já ouviu o relato de uma experiência ruim com hipnose, não é a hipnose, não é a terapia com hipnose. É o profissional que usa a hipnose e não sabe o que está fazendo. Sim. É igual uma pessoa que não tem a CNH, né, habilitação para dirigir, pegar um carro e atropelar alguém. O problema está no carro? Não, o problema está no profissional, na pessoa que está dirigindo ali e não está qualificado. Mas que bom, você se deu essa oportunidade e teve uma outra experiência, né, Elaine? Sim, hoje eu tô bem, tô feliz. Eu sei que o processo de felicidade na vida de um ser humano é algo assim, que a felicidade são momentos, né? Mas eu consigo viver em paz, Giovanni. Eu não tinha paz. Eu tô em paz. E isso me deixa feliz, né? Porque é um processo de vida que eu nunca tive. Eu nunca me lembro de eu estar num momento de paz na minha vida. Sempre caçando fuga para alguma coisa, sabe? Mesmo estando feliz com o nascimento de filho, com formatura, com isso, com aquilo, sempre aquela coisa que eu não merecia ter, sem reconhecer meus ganhos. E agora, como é que tá no trabalho? Melhorou no trabalho? Muito. Eu consigo enxergar, assim, muita coisa que antes eu não enxergava, coisa boa, assim, de crescimento das pessoas, crescimento meu, crescimento profissional dos amigos. Eu consigo reconhecer coisas que antes eu não reconhecia. Para finalizar, para você que está ouvindo, eu espero que você tenha prestado bastante atenção. Ela relata que passou a vida inteira dela com um sentimento de tristeza, de não pertencimento, usando fugas como a bebida, como a questão financeira, né? E em 3 semanas,
nós fizemos um trabalho em que a vida dela mudou completamente. Estou falando de 3 semanas, não estou falando de 3 meses, não estou falando de 3 anos. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que hipnose? Para chegar nesse resultado. Sem hipnose, sem a extrusão desses traumas, esse expurgo aí que ela mesma relatou, não chega. Por isso que eu, particularmente, acho que a terapia tradicional com psicólogo, ela é válida para outras questões. Sabe aquela história de que quando você está em dúvida se você casa ou compra uma bicicleta? Aí você procura a ajuda de uma pessoa, ela vai te ajudar. Agora, se você tem uma questão, um trauma reprimido no inconsciente, sem hipnose não tira. Sem hipnose não chega nesse resultado. E tá aqui a Elaine que tá dando esse depoimento. Elaine, muito obrigado. Foi um prazer te ajudar, conhecer você, sua história, um caso sério. A gente, lógico, não abriu os detalhes aqui nesse depoimento, porque o propósito não é esse. O propósito, como diz o nome do podcast, é as pessoas contarem como suas vidas estão depois da terapia, né? E isso você fez muito bem. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Giovanni. Muito mesmo. De coração. É um prazer te ajudar. Agradeço você por dar esse depoimento. E que bom saber que mais uma pessoa vai poder se beneficiar aí da terapia, vai viver uma vida nova. Tá bom? Obrigado você também que ficou aqui até o final desse episódio. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio um link para o meu Instagram, que é @giovannipomini. E lá no Instagram, no link da bio, você encontra todos os meus protocolos, tem meu WhatsApp, várias formas aí de como você entrar em contato comigo. E lembrando, você pode estar em qualquer lugar do planeta aí, porque é perfeitamente possível fazer esse processo online, tá? E se você está numa situação como essa, de uma vida achando que não tem solução, tem solução. Só precisamos abrir essa janela do inconsciente e botar para fora os seus demônios aí. Como a Elaine falou, lógico que demônio é uma linguagem figurada. A gente não está tratando de religião aqui não. Bom, então mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até o final desse episódio e até o próximo Depois da Terapia.